Bom dia, meu amigo e minha amiga, nós aqui na vigília, no apoio aos soldados feridos. Hoje é dia 22, são 1h57 da madrugada. Hoje é julho. O tema do nosso discurso hoje é Ruth e Boaz. A missionária, ela vai falar de Ruth e Boaz, e daqui a pouco eu estarei entrando com a nossa vigília oficial. Amém? Amém. Hoje, amém. Amém. Bom dia para todos, que madrugada abençoada. Hoje é a terceira vigília, que benção. E vamos continuar no propósito de Ruth e Boaz. Hoje, gente, estamos no 10º sábado já, hein? Semana passada foi 9, hoje é 10º. Hoje a gente vamos estar falando sobre a família de Ruth. Amém? Amém. Vamos estar falando ao respeito dela. Falamos da mãe de Boaz, não foi? Sim. Falamos da mãe de Boaz. E hoje a gente vamos estar falando sobre a mãe de Ruth. Mãe de Ruth. Na verdade, pode dizer que a Ruth teve duas mães. A que gerou ela e a sogra dela fez um papel excelente de mãe, né? Por mais que fosse uma sogra, e ela o tempo todo mostrou a fidelidade, o respeito, né? Hoje quase você não vê isso, né? Hoje as pessoas falam mesmo de sogra e é um pega pra capar. Vamos estar falando. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. A passagem. Amém? Deu pra suar, sabia? Amém. Não tô sentindo frio, não. Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. Se você tem sua mãe... Ele pode tirar. Vamos estar falando aqui a respeito um pouco disto. Já? Já. Vamos estar falando, vamos já abrir a passagem lá de Ruth 4:13. Eu vou precisar que você monte o estudo do discipulado para mim. Pois é. Anotou todas as passagens? Amém? Amém. Ruth 4, versículo 13, para a gente poder começarmos a falar sobre isto. Ih, essa Bíblia tua aí não dá não para mim não. Não, a tua, tira a tua. Passagem de Ruth? Isso. Dá para alguém daí de vocês, um de vocês ler, fazendo um favor, por gentileza? Queria ler essa que eu não achei. Ruth. Ruth 4:13. Ruth 4:13? Isso. Já achei aqui. Ruth 4:13. Isso é só para dar um início, tá? Versículo 10. Peraí. Peraí. 4:13. Ruth o quê? Ruth 4:13. 4:13. Achou? Ruth. 13. Assim tomou Boaz a Ruth, e ela lhe foi por mulher, e ele entrou a ela, e o Senhor lhe deu concessão e teve um filho.
Amém? Amém. Amém. Tá assim? Não é 4:13? É isso aí. Sim. Mesmo. É, 4:13. Só que a tradução é diferente. É diferente, é. Mas dá no mesmo. Então, nada mais, nada menos, aqui a história de Ruth, aqui está falando, ela era uma mulher moabita, isso? Isso. E aqui na Bíblia fala muito mais da amizade, amiga que ela tinha com Noemi, que era mãe do ex-esposo dela, porque ela era Uva. viúva. Então diz assim, ó. Vamos lá, vamos ver o que interessa. Nada mais, nada menos de falar um pouco de Noemi, porque foi uma mãe da fé também. Foi ou não foi? Foi. Porque ela que deu os conselhos, ela que deu a orientação. Por mais que a Ruth estava seguindo ela, direcionando tudo que ela dizia, mas quem estava levando ela aquela caminhada, aquela direção, através de Deus, usando Noemi, mas era Noemi se apresentando como uma mãe espiritual. Por exemplo, aqui tem a missionária Rose, que sou eu. Tem algumas pessoas que eu conheci lá da onde eu servia, alguns ainda me chamam de mãe na fé. Então outras pessoas falam, mas o que é isso? O que é mãe na fé? Mãe na fé é aquela pessoa que te orientou desde o início que você entrou na igreja. Tem pessoas que têm o pai na fé, não é só o pai Abraão, tem também o de agora, o atual. O que orientou, teve a paciência de ouvir as suas queixas, as suas murmurações, os seus problemas, as suas lutas, as suas dificuldades, os seus desertos. Ali não só emprestou ouvido, mas também falou e também ajudou de alguma forma. Então, tem pessoas que me chamam mãe na fé. Teve outras pessoas que falam assim, aonde que está escrito mãe na fé? Não, nem minha esposa é mãe na fé. Lembra, Ivanildo? Minha esposa é só esposa de pastor e ponto. Não tenho, não quero mais isso. Se irritava, mas isso é bíblico, tá? Então é Bíblia isso. O pastor que a gente serviu na época se irritava com isso. Ele se irritava porque as pessoas chegou esse assunto e as pessoas chegou a ele e falou, eu vejo Dona Rose como minha mãe na fé. Mas não era eu que ensinava isso não. Eu não li assim sobre isso não. É bíblico. Eu tô lendo para vocês. Paulo não chamava Timóteo de filho? Amém? Então é pessoas que foi e fez toda a diferença na sua história. Então, Noemi, ela foi uma mãe na fé para Ruth. Ela foi exemplar, ela foi amiga, ela foi companheira, ela foi de bom exemplo, né? Ela deu testemunho, ela mostrou o caráter, ela levou a verdade para Ruth, e a Ruth pegou a direção, pegou a visão e não retrocedeu. E o que ela dizia? Vamos lá? O que ela dizia? E ver se vocês nós estamos falando há muito tempo de Ruth. O que ela disse ao respeito de Noemi? Ela falou, vou te deixar aí e vou sozinha, foi isso? Não. O que ela falou? Aqui estamos tudo da palavra. Lembram? Vamos lá? Então vamos ler. Ele é mais discipulado, não é mais discipulado não, tá? Vamos lá. Ela dizia assim, Ruth disse que ia... Deixa-me ir ao campo. O que ela disse para Noemi, a Ruth? Lá fala... No 16? 1:16? Isso aí, 1:15:16. Ruth 1:15:16. Isso, vamos lá. Ruth 1:15:16. Porém,
Pode ler até o 22, pode ser? Vamos lá. Do 1 ao 15 ao 22. O de 1 Pode ler? do 15 ao... Isso, Pode ler? pode. Por isso. Ruth 1, 15. Pelo que disse, eis que voltou tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses. Volta tu também após a tua cunhada. 16. Disse, porém, Ruth, não me iste para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, eu irei, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. 17. Onde quer que morreres, morrerei eu ali, serei sepultada. Me faça assim o Senhor, e o outro tanto, se outra coisa que não seja a morte, me separar de ti. Meu Deus. 18. Vendo ela, pois que de todo estava resolvido para ir com ela, deixou de lhe falar nisso. 19. Assim, pois, foram-se ambas, até que chegaram a Belém. E sucedeu que, entrando entre elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas, e diziam, não é esta Noemi? 20. Porém, ela lhes dizia, não me chames Noemi, chame-me de Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. 21. Cheia a partir, porém vazia, o Senhor me fez tornar, porque pois me chamareis Noemi. Pois o Senhor testifica contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido tanto. 22. Assim Noemi voltou, e com ela Ruth, a Moabita, sua nora, que voltava dos campos de Moabe, e chegaram a Belém no princípio da cega das cevadas. Amém? Amém. Vai ser só aqui nessa passagem aqui que eu vou estar falando. Hoje você vê que quase você não vê essa harmonia, essa ligação, essa fé, essa pureza, lealdade, fidelidade, sinceridade. Aonde tu foi, eu vou. A cama daqui a pouco. Tá comigo? Então, ela disse que seria até a morte. Você Então- vê, né? A missionária, ela tá falando isso daí. Você vê, né? O Espírito Santo, ele me deu uma direção. Ele me deu uma visão. Calma, que nem aquela visão que você vê as imagens, não. De bola de fogo. Foi entendimento. E eu soube que ia ser um pastor, ia ser consagrado a pastor. Muito antes de acontecer. E não era nenhum propósito nosso. Se eu não me engano, eu estava indo naquela igreja Nova Vida lá, fazendo umas visitas lá. E o Espírito Santo falou comigo através de uma cliente que mora lá. E eu tomei uma decisão de entregar minha vida por completo a Cristo. E ela não me seguiu? Isso não é uma lealdade? Sim. Tiramos uma parte do nosso patrimônio, da nossa casa, para criar um trabalho novo de ganhos de almas. E isso não é sério? Você tirar um pedaço da tua privacidade e deixar aberto praticamente 24 horas não, porque a gente não estamos feito culto de dia. Mas se chegar aqui, toda noite para atender pessoas. Um trabalho novo. E ela tem me seguido dentro desta visão. Não é uma lealdade? Sim. Você acha que
eu vou ouvir estranhos? Outras vozes, não vou ouvir a minha rainha? Se minha rainha fala, vamos pra cima, o que eu faço? Vamos pra cima. Vamos arrebentar. Se a minha rainha fala, vamos arrebentar, o que eu faço? Vamos arrebentar. Em nome de Jesus. Como é que você vai desprezar quem teve contigo na dor, no gemido, na necessidade, comendo farinha, comendo resto, comendo pão velho, para dar ouvido a outros? Posso nem fazer o que eu ia pensei. Fariseu. Hã? Fariseus. Fariseus, não pode dar ouvido a fariseu. De jeito nenhum. Você tá entendendo? Você tem que apoiar quem te apoia. Quem acredita em Você tem que Jesus. acreditar em quem tá dando a vida pro... Olha só, 2h13 da madrugada nós estamos aqui instruindo vocês. Essa pessoa que vai ver esse vídeo aqui agora, nesta madrugada, ela vai ver de tarde, anoitecerzinho. Você está aqui sacrificando a tua vida, Um cara. friozinho gostoso. Não é verdade? E você acha que o nosso Deus ele vai ser injusto? Ele não vai ser generoso com você? Ele não vai batizar você com o Espírito dele de verdade? De verdade, tá? Porque tem gente aí que tá falando que tem o Espírito Santo, mas é um verdadeiro fariseu. Não prega a verdade, não prega o que vive, só fala palavras vazias, sem espírito. A Bíblia diz que Deus, ele não ouve gritos vazios. O que é um grito vazio, pastor Ivanildo de Melo Regis? Esse é o canal? Tu gosta, né? Ó, glória. O que é gritos vazios? Só grito. Não tem vida. Sem conteúdo, sem prática. Não adianta eu querer cobrar de você uma coisa se eu não pratico, se eu não vivo. Aí eu falo que nem João, raça de vírgulas quem faz tais coisas. Aí eu digo que nem os discípulos, sepulcros caiados. O que é o sepulcros caiado? São aquelas pessoas que, bem adornada, bem aprumada, fala com eloquência, mas quando você vai pegar o peso do que ele está dizendo, não tem vida. Não transmite. Porque ele não fala com o espírito, ele fala como um verdadeiro fariseu. Ele cobra muitas das vezes das pessoas um sacrifício, mas nem ele mesmo faz. Ele cobra das pessoas que tem que andar no caminho reto, mas ele não anda. Ele cobra das pessoas que tem que ser fiel, mas ele não é. Dá tudo, mas não dá o tudo. Você está entendendo? Fariseu, ele bota sobre o povo um jugo pesado, mas eles não carregam o jugo pesado. A Bíblia diz o quê? Carregai os fardos uns dos outros. Aí, isso é o fardo. Um ajuda o outro, vem participar. Você está entendendo? Tá com a Isso gente. é um fardo. Então você tem que ter consciência. Quando o pastor ele falar alguma coisa e você sabe que você não está vivendo aquilo, não é para você, cara. É. Poxa, mas eu fiz, pô. Eu fiz. Eu ajudei. Não tá falando. Meu pastor tá Nós bem? tá pregando. Não, meu pastor tá bem? Será que o meu pastor tá bem? Não. Foi pouca tarjeta. Então, você tem que ser leal ao que você acredita. Verdade. Ruth, ela acreditou e Ruth ficou na história. Por que o nome de Ruth está na história? Porque ela foi uma mulher relevante para a história. Porque aquela mulher que era a segunda filha a segunda nora de Ruth, não, de Noemi, Nome só foi uma linha falando dela, pequenininho. mas falando que ela abandonou Ruth. E ó,
Meteu o pé, por quê? Porque não queria sacrificar, Não queria obedecer. não queria obedecer, não queria viver os princípios que a Bíblia falava. Porque Ruth ensinou elas, ou não ensinou? Ela foi se erguer, Noemi ensinou ela. Então ela foi seguir os outros deuses. Qual os outros deuses, pastor? O Deus da sua própria vontade. Servir você mesmo, fazer sua própria vontade. Amém? Amém. Servo. Quem é servo, meu amigo que está aqui nessa madrugada e para você que está ouvindo? Quem é servo, serve. Serve para quê, pastor? Para servir. Obedece. Amém? Amém. Esse é o Espírito. Então no 16, deixa bem claro. Vamos lá só no verbo do quer e fores. É verbo? É ou não é? Quer, onde quer, fores. Isso é uma voz de comando. Aí, quando a pessoa tem esse espírito de lealdade, não precisa ter preocupação. Quando ela aprende o certo, ela jamais vai fazer o errado. Por mais que alguém possa querer, né, Ivanildo? A pessoa chegar, tentar te levar no papo, torcer o contrário do que você aprendeu. Mas você aprendeu certo, você não vai errar mais. Porque você já teve o entendi Meu e na pé. palavra de Deus. Amém? Amém. Então ela falou, disse que ia servir o mesmo Deus que o quê? A mãe na fé, a sogra, do jeito que você querer entender. Onde você for, eu vou. Aonde você for. Tá no deserto? Tô contigo. Sabia. Tá na abundância? Tô contigo. Tá chorando? Vamos chorar junto. Tá contando testemunho? Tô batendo palma. Porque o teu testemunho é o nosso testemunho. É verdade. Amém. O seu crescimento, o crescimento de vocês é o nosso crescimento. Quem tá pegando a direção? Amém. Amém. Quando está conectados em uma só fé, na videira, na união, na obediência, na fé, no amor, na lealdade. Muitas pessoas é inleal. Não é leal a Deus, não é leal a ninguém. E quem não consegue ser leal a Deus não vai ser a ninguém. Se ela não consegue ser leal quem ela vê, toca. Como é que ela vai ser leal que é espiritual? Pegou a visão? Amém. Quem é leal na tua frente, é leal nas tuas costas, é leal aonde você estiver. Vai sempre estar grato e vai sempre falar bem de você. Claro, pode até te dar algum exemplo do mole que você deu, mas você venceu. Mas para servir de testemunho, quem era antes e quem você é hoje. Então, ela deixou bem claro que nós temos que fazer nossa escolha de amizade. Pegou a direção agora? Pega a senha aí. Sabe por quê? Quando você anda com pessoas que não estão na mesma visão, você vai passar a ter a visão dela. Amém. Você bebe do espírito dela. Você bebe do espírito dela. Você aprende com ela, você anda com ela, você vive como ela. Se ela é medrosa, tu passa a ser medroso. Se ela é uma pessoa ignorante, bruta, cheia de ódio, cheia de rancor, cheia de ira, você também passa a ficar uma pessoa irada. Vamos lá? Como vocês me dão essa certeza? Estou dando através da palavra de Deus. Mas por dia de hoje, você vai na Cracolândia, quem tá lá? A maioria junto um do outro. Não, olha só. Depois que você explicar isso daí, você fala do testemunho dos Vou meninos. chegar lá. Mas eu tinha que chegar aqui primeiro. Vamos lá. Você chega lá, tá todo mundo na mesma direção. Mesmo propósito.
no mesmo propósito. Perdi tudo, tu perdeu também? Então vamos lá. Vamos fazer o quê? Se perder mais ainda. Porque eles não têm o ensinamento que vocês estão tendo. Eles estão cegos espiritualmente. É verdade ou não é? Verdade. Não tem sonho. Muitos deixaram famílias. Tinham uma vida até boa, estável. Mas por forças espirituais, ele está sofrendo. E aonde você vê? Vamos lá? Eu fui lá na como é o nome que eu falei? Cracolândia. Fui lá. Pô, lugar ali é muito o quê? Muito. Tem que ser de Deus também para evangelizar lá, tá? Pode ser qualquer um, não. Tem que estar no espírito. E para ajudar mesmo. Se for para ficar com nojo, nem vai. Eu gosto de fazer trabalho assim. Mas Deus sabe. Olha, eu digo uma coisa para vocês. Para me chegar aqui, eu vou chegar onde aconteceu um fato essa semana. E eu fiquei parada assim. E eu falei, meu Deus. Antes era 2 que sentavam na subida de um morro, ficavam ali do ladinho na esquina, sentado, tomando a dele, conversando, pá. E toma daqui, toma de lá, e conversa daqui. E se deixar, fica o dia todo, tá? A tarde toda. E eu observando ali, eu ainda falei, cheguei a brincar com o pastor uma vez. Falei, olha, tá crescendo. O grupo. O grupo tá crescendo. Aí por essa semana era 2 só. Vi 10. Olha, de 2 para 10. Tudo na mesma direção, na mesma visão, na mesma conversa, no mesmo espírito, nos mesmos problemas. Aí um falou assim, poxa, hoje eu não tenho. Tem não, pô. Eu pago pra você. Aí o outro que passou, ouviu? Quanto que é? Tá faltando quanto? Tá faltando quanto? Tá faltando 12 reais pra fechar. O que a gente quer fazer aqui é uma vaquinha. Aí ele falou, toma, cara. Já é, toma. Deu. E ali um evangelizou o outro. Um chamou o outro. Um seguiu o outro. Quem você tem seguido? Quem você tem trago? E o líder deu uma viajada para poder esparecer um pouco a cabeça, mas ele deixou os seus discípulos ativos lá. O líder que começou com esse trabalho, na esquina, sentadinho, só, viajou para esparecer, mas fez discípulo. Pastor, o senhor tá falando de quem? Me ensinar os cachaceiros. E ali ficou todo mundo sentadinho iguais. Todos com a mesma conversa, com os mesmos hábitos e a mesma dor e mesmo sofrimento. E não faltou o litrão. E não faltou o litrão. O homem e mulher de Deus não pode faltar nada. Amém. Você entendeu? Amém. Mas tá o quê? Conectado está em união. A pergunta é, o que a gente tem feito? Sabe por quê? Quem é de Cristo tem que trazer pessoas para onde? Para Cristo, né? Levar ela a Cristo. Para onde tu tá levando? Para onde tu tá levando o teu próximo? Quem tá entendendo nessa madrugada? Amém. Ela levou. Noemi levou a Ruth. Porque a Ruth quis. Mas se você querer uma pessoa, não vou botar nem muito, uma pessoa, bota uma meta aí dentro do teu coração, na tua mente, na tua massa cefálica. O ano não acaba se eu ganhar uma alma. Deus pede uma alma para você nessa madrugada. Uma alma só. Será que é muito? Deus pede para você. Você sabe que a oferta que deixa Jesus alegre pra caramba? É uma alma se rendendo a Ele. É uma alma aceitando Ele no altar. É uma alma se batizando. E fica muito feliz contigo.
Isso deixa Jesus alegre demais. Às vezes você fica perguntando, puxa, Jesus, o que eu faço para agradar, para chamar a sua atenção? Poxa, o que eu faço? Jesus não quer nada mais, nada menos do que almas. Então aqui, ela seguiu. Quem tem te seguido? Jesus atraía, não atraía? Jesus atraía ou não atraía? Atraía. Aonde ele ia? Poderia ser na beira de um mar, poderia ser em cima de uma pedra, poderia ser... Atraía, porque tinha uma boa palavra. Às vezes até parábola, né? É muito forte. Eu acho muito bacana essas pessoas que sabem contar aquelas... né? Dando exemplo de vida e falando aquelas histórias, né? Dando, né? Querendo dar uma parábola também. Tem pessoas que têm esse dom, eu não tenho, não. Então, nós tem que atrair essas pessoas para chegar e falar assim, Paulo, quero servir esse Deus aí. Tô contigo. Aonde tu for, eu vou. Quem tu tá servindo, eu quero servir também. Por causa da sua vida, o seu caráter, o seu testemunho. E assim em diante. Porque as pessoas nos observam. Observam ou não observam? Uma pessoa esses dias falou pra mim, você mudou muito. 20 anos atrás eu não mudasse, pelo amor de Deus, né? Já sou um robô, né? Tô coroa. 20 anos se passaram que eu não vi essa pessoa. Falei, até tu mudou, né, abençoada? Mas se você não me gritasse, eu não ia te conhecer. E sabe qual é a diferença? Que eu tô na luz e ela tá sem a luz. Ela parou no meio do caminho. Vocês pegam essa visão de Ruth. Ela fez que nem a outra nora, né? Não desvie do caminho. Não pare, não retroceda, não olhe o que você está passando, mas olhe o tamanho do Cristo que morreu na cruz e hoje ele está, todos estão falando dele, porque ele ressuscitou. Para que Jesus ressuscitou? Por nós, para nos salvar. E às vezes a gente fica só olhando batalha, e toma batalha, e toma guerrão, toma... problemão? É só? Bichão? E Deus aí nessa história? Cadê ele? Temos que tomar posicionamento na nossa vida espiritual. Essa vigília só vai estar faltando mais uma para terminar esse propósito de vigília. Era 4. Lembra? Mas eles foram respondidos. Vocês não podem passar essas 4 vigílias sem ter o milagre de Deus na tua vida. Amém. E muitas das vezes o milagre é dentro de você. Não é nada material, é espiritual. Você ler e ter esclarecimento é espiritual. Você falar e falar, não é eu que estou falando. É o próprio Deus me usando. Você orando e as pessoas te procurando e falando, aquela tua oração chegou na hora certa, hein? Eu ia me matar aquele dia. Por isso que você não pode parar, porque o diabo quer que você pare. O diabo vai arrumar vários probleminhas para você ficar querendo sugestões, procurar quem é o culpado. É ele! Ele quer ver você para baixo. Ele quer ver você com dúvida, ele quer ver você com medo, ele quer ver você cheio de interrogações, porque se você passa a ter dúvida, você para. Por isso a voz do diabo é sempre botar negatividade, botar medo, botar o tempo. Pô, tá demorando, né? Demorando a resposta. Eu já tô ficando até ansiosa e nada. Não. Se a ansiedade estava aí, pode pedir a Deus para tirar. Porque quem vai te dar a resposta é Ele.
Porque ansiedade, quem vive ansioso vive com medo. Ele vive incerto. Ele tem dúvida do que está fazendo, do que vai falar, do que vai fazer. E ele ouve qualquer voz. Principalmente a voz do coração. Principalmente a voz do coração. E a voz do coração, ela não vem grossa. Ela vem mansinha. Tá vendo? Você tá indo pra igreja. Tá vendo? Você tá buscando, tá vendo? Olha o tratamento que você tá tendo pela tua família. Olha o jeito que teu marido tá te tratando. Tá vendo? Mentira, tudo diabo. Tá na campanha? Seja fiel. Tá crendo? Continue crendo. Tá andando? Continue prosseguindo. Nós não podemos parar mais. Amém. Vocês, quando tomou uma atitude de servir Cristo, todos aqui aceitaram Cristo, não aceitaram? Sim. Foi obrigado? Não. Não. Foi como? Tony. Foi ou não foi? Foi. Vai ser espontâneo o batismo no Espírito Santo. Amém. Aleluia. Não vai ser Espírito Santo, eu quero tu. Vem. Assim é você mandar o mal embora. O Espírito Santo, ele é amoroso. Ele é bondoso. Você está sentindo a presença dele aí agora, tenho certeza. Ele cuida. Ele fortalece a gente, aonde que a gente fala, eu tô fraco. Aí você vem aquela lá na sua mente, diz o fraco, eu sou forte. Aí então eu vou pra vigília. É desse jeito que é o Espírito Santo. Oh, Santo Deus. Eu tô forte, então. Pô, perdi uma porque eu achei que eu tava fraco. Eu tô fraco nada, eu tô forte. Porque quando eu digo que eu tô fraco, é aí que eu sou forte. É porque é humilde, não é orgulhoso. Quando você acha que já sabe tudo, já estudou o suficiente, já entendeu o que tinha para entender, então Deus não tem nada para te mostrar, nem para te ensinar. Aí quando você diz assim, eu não sei nada, eu preciso do Senhor para tudo, Senhor. Se o Senhor não cuidar, eu vou ficar até sem luz. Se o Senhor não cuidar, eu não sei o que vai ser a minha vida amanhã. Mas o amanhã, o Senhor diz na tua palavra que pertence ao Senhor. Então aquieta o teu coração, tira essa ansiedade em nome de Jesus. Porque a ansiedade atrapalha a fé. Quem está entendendo nessa madrugada que Deus está falando? Amém. De repente essa semana foi a semana que você ficou mais agitado. Você não sabia se era para sentar, se era para ficar em pé, se era para ficar ouvindo um louvor, se era para ler a Bíblia, se era para ir lá na frente, pegar um sol. Inquieta, inquieta. E Deus fala, aquieta o teu coração. Aquieta-te. Que esse problema aí não é teu, é meu. Quem te disse que a sua vida está sendo direcionada por você mesmo? Desde o momento que você aceitou Cristo, Ele é teu dono. Ele é o teu Pai. Ele é o caminho. Ele diz que Ele é o caminho, mas o quê? Verdade. E a vida. Se Ele é o caminho, então Ele sabe tudo do caminho? Ele sabe o que tu come? Ele sabe o que tu veste? Ele sabe quantos filhos tu tem? Ele sabe teu endereço? E por que tu tá preocupado com isso? Ele é a verdade? Então ele não mente? Ele falha? Não, jamais. Outros dizem que ele escreve por linha torta. A palavra de Deus não é torta, o papo é reto. E direto. Amém. E direto. Se é para falar dentro da tua alma, ele entra. E fala, é contigo mesmo que eu tô falando. Aleluia. O Senhor Jesus não quer vocês um filho fracos, debilitados, cheio de
interrogações, de dúvida, medo. Quando você fica assim, você só vai se recuando, né? O que você fazia antes, você passa a não fazer mais. E no lado espiritual. Aí já vem aquele desânimo. Aí começa um mal trabalhando. Você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Ó, tá precisando de cliente. Ó, ninguém tá te chamando pra trabalhar. E você, ó, você tem conta pra pagar. Você tem fatura. Você tem isso, você tem aquilo. Você lembra, você falou, você disse, você deu tua palavra que ia acertar aquilo. Ele te enche a tua cabeça de uma tal maneira que você não orar e mandar aquilo ali embora pro inferno, você fica acuada dentro de casa. E sem tempo para fazer nada realmente. Não resolve nem o que resolvia antes, e nem o que é para resolver hoje, e nem o que ele quer que você resolve amanhã. Porque você fica com as suas emoções, com o seu querer, do seu jeito. Jesus está dizendo, marche. Por que Jesus falou isso com Josué? Você sabe? Josué estava triste, tá? Com a perda de Moisés. De repente você tá triste pela perda de um trabalho, a perda de um cliente. Talvez você tá triste porque você está pensando, poxa, não tenho uma profissão, não sei fazer nada, não tenho uma ideia. Mas o Senhor tá falando para você, primeira coisa que você esqueceu é uma palavra. Que ele diz, eu sou. Quem disse isso? Jesus. Eu sou. Eu sou. Se ele é, ele vai resolver essa batalha que você está passando. Amém. Se ele é o teu Senhor, ele vai tirar você dessa dificuldade aí, você vai enfrentar e vai resolver. Ele não vai fazer mágica, mas ele vai te dar condição de resolver. Sabedoria. Sabedoria, entendimento, ideia. Amém. Eu tô lembrando de uma pessoa aqui que eu atendi há muito tempos atrás. Ela só chorava. Não é a Thaís não, tá, pessoal? Eu vou avisar. Vocês tudo pensam que é a Thaís. Só porque só tem Thaís de mulher aqui, mais firme, tô falando. Tem outras, mas tô falando de firme. Que eu posso ver como fosse Ruth e Noemi. Tá comigo. Sempre. Amém? Amém. Então, ela chegou pra mim e falou assim, obreira, não sei porquê, mas eu não sei fazer nada, não tenho uma profissão, eu não sei o que fazer para ajudar o meu esposo. Aí eu perguntei pra ela assim, o que tu gosta de fazer? Sem ser dormir. Ela disse que eu já conversava muito com ela, ela dizia que gostava de dormir. Sem ser dormir, porque você dormindo, só se você for experimentar colchão, né? Ganha dinheiro também, É assim. né? Ganha dinheiro. Mas não era isso que Deus queria falar com ela. Aí eu falei, o que tu mais gosta? Você tem uma paixão em termos de ajudar pessoas, assim, algo que você vai ganhar dinheiro com isso. Ela, ai, eu tô pensando, e chorando, tô pensando. Eu falei, vai pensando aí, enquanto eu vou lá pegar o óleo pra te ungir e fazer uma oração em você. Quando eu voltar, você vai lembrar. Aí eu fui. Aí quando eu voltei com o óleo, ah, sim! Aí, secou as lágrimas. O que eu mais gosto é de cuidar de criança. Falei, mesmo? Então Deus vai levar a criança para você cuidar na tua casa. Bota uma placa lá. Cuida-se de criança. E você vai botar o seu preço. E os dias que você pode. Eu vou fazer uma pergunta para você. Ela fez o que foi orientado? Não. Ela fez ou não? Na sua opinião? Não, pode falar. Você pode acertar e pode não acertar. Ela pegou a direção? Pegou. Pegou. Se Ruth não pegasse a direção, ela ia quebrar a cara. Ela pegou a direção. Ela pegou a visão. Como foi orientado pelo Espírito Santo, fiz a oração e eu falei para ela, minha filha, vai, faça um cartaz. Não precisa,
mas eu não tenho dinheiro nem para investir um café de papel mesmo. Deus vai começar por 2 crianças, ou uma. Hoje ela cuida de vasta de criança. Cada criança ela recebe o dinheiro. Amém? Então, quando vocês obedecem a direção de Deus, vocês vencem. Obedece. Amém. Poxa, mas eu tô cansado. A minha vida não tem uma novidade. Acho que eu tenho que viajar. Você pode ir para Miami. Se você não mudar aqui, você vai levar o problema para lá. Você entende isso? Tem que resolver dentro. Tem que enfrentar dentro. Aconteceu isso com um pregador. Ele ele foi para outro país achando que o problema estava no Brasil. Chegou lá, o mesmo espírito estava lá. Só que falando naquela língua de lá, né? Olha lá, meu amigo. Tava lá, bateu de frente com o mal. Vence o mal. Tem que vencer. Vence o mal. Olha, eu não sei quando vai ser, mas nós vamos começar a fazer uma preparação para falarmos mais sobre isso, batalha espiritual. Tá me ouvindo, pastor? Vocês têm que saber se defender. Só vai ser tática de guerra. Só vou falar de tática de guerra. Só vai vir soldado guerreiro. Frouxo não vai vir, não. Só quem quer vencer. Amém? Amém? Amém. Tática de guerra. Soldados, elite. Pronto pra batalha. Pronto pra estar na frente. Não aquele homem do filme que nós viu. Frente, o tanque cheio de bala. Cheio de soldado em cima. Tacando bala nele e ele tava enfrentando. Não tava nem aí pra bala. É mesmo. O cara era destemido. O homem não tinha medo. Tinha cara de leão porque tava com o espírito Ele era um exército. valente. Um exército de um homem só. Ele não aceitava a morte. Por que tu tá aceitando o espírito da morte te perturbar na madrugada? Era uma lenda. Repreende. Manda aí pro inferno que é o lugar dele. É de fogo primeiro, né? Lute. Ore. Sabe por quê? Ele não sai assim. Sai. Sai. Com um jeitinho saudável. Oh, não vai me soltar não. Pô, tô cansado de tu. Não. É com valentia. É com guerra, ousadia. Em nome de Jesus. Espírito maligno, você que tem vindo à madrugada me atormentar. Eu vou antes que você. Eu sou antes de você, porque eu estou com Cristo. Vai pro inferno em nome de Jesus, que aqui não é teu lugar. Vai ficar com medo de ir em banheiro, medo de orar, medo disso, medo daquilo. Que espírito é esse que nós estamos te ensinando? Não é esse? É esse que a gente ensina? Não. Então vence aqui, ó. Tá se ungindo? Com óleo? Tá ungindo? É uma das armas. Tá ungindo? Tá ungindo o coração? Tem que ungir. Esqueci. Tá ali só olhando. Fica sondando. Mete fogo nele. Olhando. Às vezes quer bater papo contigo. Queima ele. Às vezes ele quer palestrar contigo. Se você não vigiar, você conversa com ele. Tete a tete. Tô brincando não, tô falando de real, tá? Esse episódio do Pica-Pau. Você tem que enfrentar com autoridade. Usar autoridade na hora de receber é fácil. Enfrenta os demônios. Manda ele pro inferno. Fala o Cristo que você serve. É pelo nome de Jesus, eu não aceito você mais na minha vida, no meu caminho. O meu corpo é templo do Espírito Santo. No meu corpo você não toca. Deus sabe que eu tô falando isso, hein? Preste bem atenção, hein? Aqui não tem conversa torta, não. É no Espírito. E não tem sorrisinho com ele, não, porque ele não tá sorrindo pra tu. Ele tá com cara de ódio, ele quer destruir, ele quer que você caia. Ele quer tirar a tua fé, a tua graça. Ele quer tirar o teu sorriso da tua cara e você ainda fica sorrindo pra ele.
Com um jeitinho de criança? Tem sorrisinho com o diabo, não. O que destrói o diabo é fogo, é santidade, é palavra, é jejum, é oração. Isso sim queima o diabo. E não adianta ficar botando Bíblia na cabeça, não. Tem que praticar. Já vi pessoas querer mandar demônio embora botando Bíblia na cabeça. Levou uma surra. Tô falando sério. Isso aqui, ó, se você não vive a palavra, não adianta. Porque ele conhece mais do que tu. Tem que usar a palavra. Se usa a palavra. Ele conhece de capa a capa. Ainda Mas fala- quando ainda- Não, ainda fala que tu errou, cara. Não tá escrito desse jeito aí, não. Quando você fala, tá escrito que nem Jesus no deserto de 40 dias e 40 noites, mas no Espírito, ele sabe com quem ele tá falando. Ele não é bobo, ele não é moleque. Isso aí, perdi. Isso aí está pautado na palavra. Porque quando falou Jesus, saiu poder. Saiu o Espírito. Espírito combate espírito do mal. Mas carne não. Carne não manda ninguém embora. Quem se ligou? Amém. Amém? Amém. Se santifique mais. Cadê, pastor? Vou puxar a orelha de novo. Cadê o seu pano de saco? Tá uma vergonha. Isso aqui é santificação pra tua alma, pra tua vida, vida espiritual, vida no altar. Tá esperando eu ir lá comprar pra tu, é isso? Vai dar algo que não quê? Como é que Davi falou? Não darei nada ao meu Deus que não me custe nada. Não darei nada ao Aí meu são os Deus. verdadeiros mão mirrada. Então faça o que o pastor está pedindo, que vai ser orientado o que a gente vai fazer com isso aqui. Eu já estou consagrando o meu. O pastor está aqui direto. Thaís também acho que já tá com dela, né? Nós vamos se humilhar, porque a palavra de Deus fala. Não podemos fazer guerra. De qualquer temos que fazer guerra com prudência. A palavra de Deus faz assim: fazei guerra com prudência. Aí você não está santificado, não vem para um culto de santificação quarta e domingo, no mínimo domingo, tá? Vai ser sacrificado. Vai apanhar, vai ser tocado. Isso é sério que eu tô falando aqui, tá? Isso é muito sério que eu tô falando aqui. Aí a pessoa fala assim: ah, mas Jesus está no meu coração. Eu me joelho aqui na minha caminha, falo com meu papai, ele me entende. Jesus não vai te entender não, porque você estava em casa, não estava trabalhando. Deixa de ser preguiçoso, preguiçosa. A casa do Senhor, dia de domingo é prioridade, gente. Nem que você não feche trabalho domingo, faça um voto com Deus. Eu vou trabalhar a semana toda, Deus vai prosperar, porque você vai botar ele em primeiro lugar. O reino dos céus, a justiça dele, as mais coisas vão ser o quê? Acrescentada. Se não está sendo acrescentado, porque você está dando o pior para Deus. Tome. Não está dando o melhor com perfeição. E eu digo isso para vocês, que Deus honrou Ruth porque ela obedeceu. Obedece à direção dessa madrugada. Eu tenho certeza que vocês não estão perdendo horas. Vocês não estão perdendo tempo. Você já se perguntou por que Deus trouxe você nessa madrugada aqui? Deus quer salvar a gente. É verdade. Deus quer transformar a nossa vida. Amém? Amém. Agora, nesse momento, acabou. Hoje, vem até o próximo sábado, a palavra sobre Ruth e Boaz. Amém? Amém. Graças a Deus. Até a próxima vigília com Ruth e Boaz.